Que culto é esse que estão aí praticando, vivendo, como se fosse culto a Deus? Será que isso que o povo vive nas congregações, nas suas solenidades, nas suas reuniões, dentro dos seus ambientes, que chamam a igreja Casa de Deus, será que isso que eles vivem é culto a Deus? Vem cá, lê comigo Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Paulo vai dizer assim, escrevendo aos irmãos, aqui em Roma, essa carta que foi escrita numa forma de instruir, corrigir, orientar, levar os irmãos o conhecimento que eles precisavam de Cristo. Então Paulo escreve as cartas no objetivo de corrigir, instruir, orientar, proteger os irmãos do engano, do equívoco, do desvio da doutrina. O objetivo de cada carta é orientar, é instruir, é corrigir. Se a gente for fazer uma análise de cada carta que foi escrita, como por exemplo a carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreve esta carta para corrigir o irmão sobre a questão dos cerimoniais da lei, que eles queriam guardar como se fosse mérito, porque se não guardasse não era salvo. Então Paulo agora vai escrever a carta aos Gálatas para advertir os irmãos na Galácia sobre aquelas práticas que eles queriam guardar, que iria levá-los a cair da graça, porque aquilo não era pedido no Evangelho. O Evangelho não ensinava mais ninguém a guardar sábado, a viver os rituais, os cerimoniais que a lei pedia, ir para templo buscar a Deus, guardar fardos, julgos que os líderes colocavam para o povo como se fosse para Deus. A carta de Paulo aos Gálatas, Paulo vai explicar aos irmãos que não se deixem conduzir por nenhum outro ensino, outro princípio, que não seja o Evangelho de Cristo. A carta que Paulo escreve aos Gálatas é para defender os irmãos que estavam saindo da doutrina de Cristo, do Evangelho. A ponto de Paulo advertir os irmãos, no capítulo 1, que se alguém viesse trazendo um outro evangelho, que não fosse aquele que Paulo pregou, não recebesse era anátema. Não importa quem era o indivíduo, não importa, poderia vir um anjo do céu. Paulo vai dizer, não recebam. Porque aquilo que estava sendo levado para os irmãos na igreja da Galácia, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, Paulo vai advertir os irmãos sobre os ensinamentos que estavam sendo dados, que estava tirando os irmãos da direção do Evangelho, da verdade do Evangelho, a ponto de Paulo chegar e dizer, nós não somos justificados por obra da lei, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, porque pela obra da lei, pelas obras da lei, ninguém é justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Se você vê o contexto aí, no qual Paulo está dando esse ensino, Paulo vai repreender Pedro, porque Pedro se deixou dissimular. Ele, por um momento, ele queria continuar guardando as práticas judaicas, para agradar os judeus. Paulo diz, não, Pedro. O texto vai dizer que Paulo repreendeu Pedro diante de todos os judeus que vieram da parte de Tiago, nesse momento aqui, desse contexto. É aí que Paulo vai dizer, Paulo vai defender a salvação em Jesus Cristo por fé, não é por guardar a obra da lei. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas no capítulo 3, você vai ver Paulo dizer que todo aquele que quiser viver guardando a lei está sob maldição, porque aquele que não guarda tudo que a lei pede está em maldição. Se ele
guardar 99 e não guardar 100, ele está em maldição. Então não tem como o homem guardar 100% da lei. Ele nunca vai ser salvo guardando a lei por obra, por nenhum outro meio. Então Paulo, escuta, irmão, dá uma analisada aí nas cartas apostólicas, para você aprender o evangelho, para você aprender e ser corrigido também, porque essas cartas, ela é a doutrina que a igreja tem que seguir. Não é a doutrina dos pastores, dos padres, dos papas, de nenhuma igreja ou religião. A doutrina que nós, que somos a igreja de Cristo, membros que formam essa igreja, a doutrina que temos que seguir é a dos apóstolos. Que não é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo que os apóstolos pregaram. E essa doutrina que estão aí o povo vivendo, recebendo, sendo instruído dentro das igrejas, não é a doutrina de Cristo que os apóstolos pregaram. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti da doutrina. Fazendo isso te salvarás. E se alguém não traz essa doutrina, não receba. Se aparta do tais. Os tais não têm a Deus, que pregam um evangelho distorcido, falsificado, que não tem compromisso com o evangelho de Cristo. Estão falsificando, deturpando, estão colocando outros meios, regras, normas, princípios, valores, que o evangelho não pede para o homem alcançar a graça de Deus. Esse evangelho que tem sido pregado dentro dessas religiões não é o evangelho de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo, vamos fazer uma análise aqui. Estamos aqui fazendo um breve análise da carta de Paulo aos Gálatas. Qual o objetivo que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Eu vou voltar para Romanos, para falar o que é o culto a Deus. Mas vamos concluir isso aqui. Qual o objetivo que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Vamos analisar essa carta, vamos analisar o conteúdo dessa carta, vamos analisar o que essa carta está levando como ensino, advertência, orientação, instrução. Porque essa carta que foi escrita aos Gálatas, ela serve para a igreja hoje. A doutrina que a igreja tem que estar guardando e guiando-se por ela é a doutrina de Cristo que os apóstolos pregaram, que está aqui nas cartas apostólicas. Olha o que Paulo vai advertir aqui os irmãos. Gálatas capítulo 3. Vamos ler o versículo 10. Todo aquele, pois, que não... todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Ei, adventista do sétimo dia, vocês querem ser justificados achando que guardam a lei só o sábado? Cuidado, saiam dessa hipocrisia, dessa mentira. Vão viver a realidade e conheçam o evangelho para viver com Deus e em Deus, para alcançar a salvação de Deus. Pela direção do evangelho, não a direção dessa doutrina de demônios formulada pelos líderes dessa instituição. Porque essa instituição religiosa evangélica adventista do sétimo dia, ela leva os seus membros a entenderem que eles vão ser salvos porque eles guardam a lei. Essa instituição adventista do sétimo dia leva os seus membros, os seus seguidores, a entender que eles são judeus para guardar a lei. Leva esses seguidores a viver no tempo da velha aliança. A instrução, a doutrina, a direção dessa instituição religiosa, Igreja Adventista do sétimo dia, ela faz as pessoas estar em maldição, pensando que estão na bênção, achando que estão adorando a Deus, porque se priva de algumas coisas no sábado, achando que eles são judeus para guardar o sábado, como se o sábado fosse validado para eles, como se eles fossem judeus. Cadê Moisés? Foi Moisés que deu a vocês essa lei? Foi? Deus usou Moisés? Quem foi o Moisés que Deus usou para vocês? Então Paulo, amigos que estão aí dentro dessa instituição religiosa, sendo discipulado, guiado por essa doutrina da Adventista do sétimo dia, saiam daí, se vocês querem a vida com Deus. São doutrinas de demônios pregadas dentro dessa instituição. Essa instituição diz que Jesus é o anjo Miguel.
A doutrina dessa instituição diz que a alma morre. A doutrina dessa instituição nega várias verdades do Evangelho. Saiam daí enquanto é tempo. Se é que vocês querem verdadeiramente a salvação, a vida eterna com Deus. Então, a gente vê que esses adeptos da Adventista do sétimo dia, eles se denominam guardadores da lei. Porque amar a Deus é guardar o sábado. Isso é uma prova de amor, isso é obediência, isso é adorar a Deus. É. Mas se vocês quiserem ser justificados pela lei, estão debaixo de maldição. Porque ninguém é justificado pelas obras da lei. Porque ninguém guarda 100% da lei. E se não guardar 100% da lei, está sob maldição. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então Paulo vai escrever a carta aos Gálatas para advertir os irmãos sobre isso. Se você fizer uma análise da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo está aqui combatendo contra os ensinos errados que os judeus que não se converteram a Cristo estavam implantando, negando o sacrifício de Cristo, saindo do princípio do Evangelho. Porque os judeus, eles diziam que creram em Jesus, mas tem que guardar a lei, tem que guardar o sábado, tem que ser circuncidado, tem que cumprir o cerimonial da lei que Moisés deu para o povo de Israel, porque a lei foi dada por Moisés ao povo. Então, os judeus estavam querendo continuar sobre aquelas regras cerimoniais que o velho pacto pedia. Só que tudo aquilo que era pedido como se fosse meio para o homem chegar a Deus na velha aliança foi abolido. Porque Cristo agora estabeleceu o pacto da nova aliança. Em Cristo não precisamos mais de nenhum rito da lei, de nenhuma obra da lei que era pedida anteriormente. Porque Cristo, ele é o cumpridor de toda a lei. Nós nunca poderíamos cumprir toda a lei. Então Jesus Cristo veio para cumprir a lei e nos tirar da maldição do pecado. Ah, mas eu não sou judeu, não estava sobre a lei. Ou com lei ou sem lei, todos estão dentro da maldição do pecado. E Jesus cumpriu a exigência de Deus como sacrifício santo, puro, perfeito e agradável, para substituir o homem da culpa do pecado. Jesus Cristo é o nosso representante, que assumiu a nossa dívida, a nossa culpa, sofrendo o castigo que nos traz a paz, para livrar os judeus que estavam na maldição da lei, e para livrar nós, gentios, que não estava sobre a lei, mas estava sobre a maldição do pecado. Porque aquele que está ou com lei ou sem lei, está dentro de maldição de pecado. Está entendendo isso? Jesus Cristo, ele veio para que, pela nossa fé nele, sejamos justificados. Quando alguém quer ser justificado pelas obras da lei, pelas suas obras, pelos seus méritos, pelas suas virtudes, esse alguém está sob maldição, porque não encontrou ainda o caminho da graça para receber a bênção de Deus. Então a carta de Paulo aos Gálatas vai dizer isso, irmão. Olha o que diz o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Ele se fez maldito, não só pelos judeus, mas por toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, para livrar o homem do pecado, não só judeu, mas toda a humanidade. Ele é a expiação do pecado de toda a humanidade, é o que a Bíblia diz. Ele não veio só para os judeus, ele veio como promessa para os judeus, mas ele veio para o mundo inteiro. Está entendendo isso? Ele foi prometido aos judeus, mas ele veio para resgate da humanidade. Porque todos que estão no pecado
precisam do Salvador. E Jesus é o Salvador de todos os pecadores. Não é só de um grupo de povo judeu. É de todos os povos da terra. De nações, cor, raça, língua, cultura, religião. Todos precisam de salvação. E a salvação é só por um único meio, Jesus Cristo. Então é por isso que todos precisam de Jesus. É por isso que Jesus morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a carta de Paulo aos Gálatas, irmãos, foi escrita com esse objetivo. Advertir os irmãos contra todo conceito e ensino errado que estava tirando os irmãos da verdade do Evangelho. Paulo escreveu essa carta justamente dentro de uma situação que os judeus estavam querendo estabelecer as normas, as regras, os princípios da velha aliança, os princípios da lei cerimonial. Eles queriam continuar indo ao templo, eles queriam continuar buscando o sacerdote, eles queriam continuar oferecendo sacrifício pelos pecados, eles queriam continuar guardando o sábado, eles queriam continuar vivendo toda a ordenança da lei. Em Cristo, o fim da lei é Cristo, para aquele que nele crê, ser justificado. A condenação da lei não tem mais poder sobre a minha vida. A condenação do pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Porque na minha vida, Cristo me libertou dessa condenação. Cristo me livrou da culpa do pecado, justificando-me, remindo os meus pecados, pagando a culpa, a cédula que era contra a minha vida diante de Deus. Jesus pagou, cravando na cruz do Calvário. Eu não preciso viver os ritos da lei. Eu não preciso de flagelo, penitência, rosa ungida, sal grosso, campanha, pacto, voto. Eu não preciso de estar escravizado dentro de atividade de culto, indo para templo, buscar a Deus, porque isso eu encontro em Cristo. Cristo morreu para que isso fosse realidade na minha vida. Quando eu não aceito isso, vou buscar outros meios, eu estou anulando a graça de Cristo na minha vida. Quando eu acho que eu vou encontrar Deus na igreja, quando eu entendo e pratico tudo aquilo que me ensina para ser salvo pelo um batismo, um ritual de cerimonial nas águas, para ser salvo guardando o sábado, eu estou anulando a graça de Cristo na minha vida, o sacrifício vicário de Cristo feito por mim, eu estou anulando, rejeitando. Quando eu entendo que a minha vida com Deus é a partir de uma igreja, é a partir de escravidão, de culto, de devoção, de sacrifício religioso de igreja, eu estou anulando a graça de Deus na minha vida. É o que Paulo vai dizer aqui, irmãos. Gálatas capítulo 5, lê aí. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. É muito importante você examinar a palavra de Deus. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo não me libertou porque eu estava preso dentro de uma vida sacrificando, vivendo sacrifício religioso, escravizado em fardos pesados de jugo de religião estabelecido pelo homem. Jesus não me libertou para isso, para eu estar preso com minha vida centralizada dentro de uma instituição como se fosse casa de Deus, vivendo centralizada ali, servindo. Não, não, não. Escuta o que Paulo vai dizer aqui aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Está entendendo o que Paulo está dizendo para os irmãos? Irmãos, não se deixe colocar essa servidão, irmão. Não se meta debaixo desses cumprimentos aí, dessas ordenanças para estar servindo como se fosse para Deus. Não se coloque dentro dessa situação. Não se deixe colocar fardo sobre a vida de vocês. Tem que fazer isso, tem que cumprir isso, tem que estar ali, tem que viver assim, tem que estar aqui. Não se deixe, irmãos. É o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vocês se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitou. A fé em vocês em Cristo não tem valor nenhum. Se vocês estão entendendo
que para ser justificado, para ser de Deus, tem que viver o ritual, o cerimonial da circuncisão que a lei pedia, então até agora vocês não creram naquilo que o Evangelho revela. Vocês não receberam a direção do Evangelho. Cristo não tem valor nenhum para vocês, porque o que vocês vão fazer se deixando circuncidar é Cristo que nos concede, não é pela circuncisão. O que vocês vão fazer se deixando batizar com esse entendimento de que é para se tornar membro do corpo de Cristo, é para receber remissão de pecado, é para fazer parte da igreja de Deus. Isso é por meio de Cristo. Quando vocês se deixam se conduzir por esse entendimento, Jesus não tem valor para vocês. O sacrifício de Cristo não tem nenhum valor para vocês. Vocês estão anulando a graça de Deus na vida de vocês. Quando vocês se deixam viver nesse entendimento de que tem que guardar o sábado para ser salvo, tem que dar o dízimo, tem que estar na casa de Deus, tem que adorar a Deus na igreja, tem que ser de Deus na igreja, Jesus para vocês não tem valor nenhum. Da graça de Deus estão caídos. Por quê? Porque tudo isso que vocês são ensinados a viver, praticar e buscar, não é por esses meios, é em Cristo. A salvação não é por meio de batismo, é em Cristo, na fé. A vida com Deus não é por meio de igreja, é em Cristo, por fé. Adorar a Deus não é dentro de igreja, é em Cristo, por fé, guardando a sua palavra. Então é isso que Paulo vai dizer aqui aos irmãos. Eu estou fazendo uma exposição breve e simples da carta de Paulo aos Gálatas. Qual o objetivo que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Corrigir o erro. Proteger os irmãos de ensinamentos que estavam tirando eles da doutrina de Cristo. Trazer os irmãos ao conhecimento da doutrina, do Evangelho. Paulo escreve a carta aos Gálatas com esse objetivo, para advertir os irmãos a ter cuidado, a não se desviar do Evangelho de Cristo, seguindo outro conceito que Paulo chama de outros evangelhos, que é anátema. Olha o que Paulo vai dizer agora no versículo 4. Versículo 3. E de novo protesto a todo homem, que se vocês se deixar circuncidar, sendo obrigado a guardar a obra da lei, vocês estão separados de Cristo. Vocês que buscam a justificação pela lei, da graça têm caído. Irmãos, isso aqui é muito sério. Adventista do sétimo dia, adeptos, discípulos da Adventista do sétimo dia, das doutrinas dessa religião, dessa igreja, leiam isso aqui, aprendam. Mas a mente de vocês está cauterizada com a mentira do diabo pregada nessa igreja, que vocês não conseguem entender, ler, ter a luz de Deus do Evangelho que está aqui revelado. Vocês não conseguem observar isso aqui e entender, para livrar vocês dessa mentira, dessa doutrina de demônio, que estão vivendo, sendo instruídos na Adventista do sétimo dia, querendo guardar a lei, achando que vai ser de Deus, porque guarda o sábado, porque se julga judeu para guardar a lei, e não guardam. Nem os judeus guardaram a lei. O único homem na face da terra que cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo. E como cumpridor da lei, ele pode justificar todos os que estão na maldição da lei do pecado. Aí vem um grupo religioso de uma determinada religião, adventista do sétimo dia, achando que são judeu, achando que Deus deu a eles a dispensação da lei, para querer guardar o sábado. É só isso que eles falam da lei. A lei para ele é só o sábado. Você pode observar que toda a pregação dessa doutrina da Adventista do sétimo dia, ela é focada, não é em Jesus, ela é focada no sábado. O alvo da fé dos Adventistas do sétimo dia não é Jesus, é o sábado. E Paulo vai escrever a carta aos Gálatas para proteger os irmãos que creram em Jesus contra os judeus que não tiveram a mente transformada pela verdade do Evangelho. Se denominavam crente em Jesus, mas estavam com a sua mente ainda presa no rito da lei. E queria colocar isso para os irmãos guardar e praticar como se fosse regra para a salvação. A ponto de Paulo chegar e ter uma grande discussão com esses irmãos que diziam aos outros que se não guardasse a circuncisão, não eram salvos. Dá-lhe lá em Atos 15. Houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé
com esses irmãos que estavam pregando para os demais irmãos que tinham que guardar a lei, tinham que guardar a circuncisão e toda a prática da lei. Paulo disse: não, está errado. Tem que combater esse mal. Tem que condenar esse ensino de Satanás no meio do povo de Deus. E Paulo vai dizer aqui aos Gálatas: se vocês se deixar guardar esses princípios que estão estabelecendo como meio, como regra de salvação, de graça para Deus, vocês estão caídos da graça, reprovados da fé. Vocês que querem ser justificados pelas obras da lei, pela vida religiosa, pelo guardar de usos e costumes de religião, pela vida de devoção religiosa, vocês da graça estão caídos. Gálatas capítulo 5, versículo 3 e 4. Paulo vai protestar. Eu também sou protestante, tá? Olha o que Paulo vai dizer. De novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, estando obrigado a guardar toda a lei, separados estão de Cristo. Vocês que querem se justificar pela lei da graça, vocês têm caído. Está aqui, irmão. Está aqui na palavra de Deus. Examina a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo vai aqui fazer uma defesa, pregando aqui a verdade do Evangelho, defendendo a doutrina de Cristo que estava sendo deturpada por doutrinas anátemas, por homens que estavam querendo colocar outro meio como princípio para a salvação, estabelecendo regra, norma, que não era o que o Evangelho estabelecia. É o que hoje acontece nessas igrejas, nessas religiões. O povo está tudo caído da graça de Deus, porque estão buscando vida com Deus dentro da igreja. Estão buscando salvação por meio de guardar sábado, ser batizado, tomar ceia e dar dízimo. Estão buscando ser de Deus dentro da igreja. Estão indo adorar a Deus dentro da igreja. Acham que são de Deus porque são de igreja. Estão presos sob jugo e fardo de servidão, estabelecido pelos homens no legalismo religioso, para que eles vivam achando que é obra de Deus, por onde vão ser justificados. Estão buscando a graça de Deus através de campanha, pacto, voto, culto disso, culto daquilo outro. Meus amados irmãos, despertem. Vão conhecer o que o Evangelho nos ensina e creiam no Evangelho para que sejam salvos. Porque se vocês não tiverem no entendimento do Evangelho, vocês não podem se salvarem. Podem estar em qualquer igreja. Salvação é crendo no Evangelho e estando no Evangelho. E se não tiver no Evangelho, não pode se salvar. Foi o que Paulo disse, escrevendo sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Bom dia, seu Tiago. Se não tiver no Evangelho, não pode se salvar, irmão. Salvação não é estando dentro de nenhuma igreja, dando dízimo, guardando sábado, sendo batizado, tomando ceia, vivendo ritual e sacrifício, atividade de culto, estando dentro de igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e virando novamente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, culto disso, culto daquilo outro, culto daquilo outro. Vida com Deus não é isso, não é por aí, não é dentro desse princípio, não é por esses méritos. Vida com Deus é pelo mérito da cruz de Cristo. Vida com Deus é pelos princípios do Evangelho. Vida com Deus é estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós, guiando nossa vida para estarmos verdadeiramente na comunhão com Deus, aprovado da fé. Eu ia falar aqui sobre o culto, mas eu entrei nesse contexto aqui porque é mais importante você saber disso, você ser advertido, você ser instruído, para sair do erro, da mentira, das trevas, do engano. Porque dentro das igrejas vocês não estão recebendo essas instruções. Dentro das igrejas vocês não estão sendo formados na verdade do Evangelho. Dentro dessas muitas igrejas, pelos ensinamentos desses muitos líderes, que se denominam homens de Deus, vocês estão sendo instruídos por doutrinas de demônios, ventos de doutrinas, homens que pregam mentira que o povo gosta de ouvir, falsificando a palavra de Deus e fazendo de vocês negócio, pregando para vocês fábulas, fantasias, mentiras em nome de Deus. E vocês estão satisfeitos, acomodados com isso e não aceitam também a verdade do Evangelho. Cuidado, isso é muito sério.
Está pensando que você vai ser salvo porque está dentro dessa igreja? Porque parou de beber, parou de fumar, parou de dançar, parou de ir para as gafieiras, para o bar? Agora é santo, é de Deus, porque está dentro de uma igreja, vestindo-se bonitinho, na roupa formal da igreja, andando dentro daquela vida de atividade de igreja. Está pensando que esse é o caminho, o meio de salvação? Vocês estão muito pior do que os que estão bebendo, roubando, matando e fumando. Sabia disso? As pessoas que estão dentro de religião, os corações dessas pessoas são mais duros para Deus do que os que estão bebendo, roubando, matando e fumando. Isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Quando Jesus veio, a maior oposição que ele encontrou foi a dos religiosos. Não foi das prostitutas, dos ladrões, dos malfeitores. A maior oposição que Jesus enfrentou foi os religiosos. O coração mais duro para o evangelho não era das prostitutas, nem dos ladrões, nem dos malfeitores. Era o dos religiosos, que se julgavam de Deus por meio da sua vida, dos seus valores religiosos, que se denominavam melhores do que os outros, especial de Deus. Enquanto Jesus vai dizer que eles estavam numa vida vã, servindo a Deus, adorando a Deus em vão, perdidos de Deus. Vocês estão pensando que são de Deus, que estão salvos. Cuidado, irmão. Deixa a tua mente te enganar, não. Vai conhecer a verdade para ser liberto. Deixa a verdade iluminar o teu entendimento, para te mostrar aonde tu verdadeiramente vai estar seguro para a salvação, aonde tu verdadeiramente vai estar com a vida guardada em Deus, aonde tu verdadeiramente estará firmado em Deus. Sai daí, irmão. Sai desse entendimento religioso. Porque o sistema religioso é uma das portas do inferno que Satanás colocou para privar muitas almas do caminho da verdade que leva ao céu. E levar essas almas a continuar na mentira, indo para o inferno, pensando que estão indo para o céu. Dentro das religiões, das igrejas, por meio da vida religiosa, dos sacrifícios, das penitências, dos flagelos, das obrigações religiosas. Meus amados irmãos, vocês não recebem uma advertência, uma instrução dessa dentro da igreja que você está. Sabe por quê? Porque quem prevalece nessa igreja é a mentira, não é a verdade. Os homens que estão dentro dessas igrejas, conduzindo esse povo em maldição, não estão compromissados com a verdade do evangelho. Eles são prevaricadores. Eles estão prevaricando. Eles não permanecem no evangelho. Eles misturam o evangelho. Eles estão fazendo isso que os judeus fizeram aqui aos cristãos lá na carta de Paulo aos Gálatas. Estão adicionando outra coisa para o povo crer, viver e praticar, como se fosse meio, regra, princípio para o homem ter a vida com Deus. Paulo escreveu a carta aos Gálatas para reprovar isso, para iluminar o entendimento dos irmãos diante daquelas trevas, diante daqueles ensinamentos malditos, diante daquelas coisas que estavam colocando como regra, meio, princípio para a vida com Deus. Paulo vai dizer, se vocês se deixar praticar, guardando e vivendo nessa direção, da graça vocês têm caído. Eu agora vou ser ousado aqui, vou dizer a verdade. Os que estão vivendo uma vida com Deus, pela doutrina católica romana, está caído da graça. Estão negando o sacrifício de Cristo. Os que estão vivendo uma vida aparentemente que acham que é para Deus, acham que estão em Deus, acham que são de Deus, por meio da doutrina do sistema religioso evangélico, está caído da graça. Cristo para eles não tem valor. O sacrifício de Cristo foi em vão, porque eles precisam se batizar, senão não é salvo. Eles precisam guardar o sábado, senão não é salvo. Eles precisam da campanha do pacto do voto para Deus operar. Não é por Cristo que vem a bênção, é por rituais e sacrifício religioso. Eles precisam estar num lugar chamado templo, igreja, casa de Deus. Porque senão não encontra Deus, não são de Deus. Cristo não tem valor para isso. Porque tudo isso é por Cristo, não é por esses meios. Então os que estão
sendo guiado e instruído, vivendo uma vida com Deus, dentro dos princípios da doutrina do sistema religioso evangélico, da graça tem caído. Os que estão vivendo uma vida com Deus, instruído dentro da doutrina do sistema religioso de Mórmon, da graça tem caído. Dos testemunhos de Jeová, da Sociedade Torre de Vigia, da graça tem caído. O que esse povo está vivendo dentro dessas religiões não é o Evangelho de Cristo. Ao contrário, eles estão anulando o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo, a obra vicária de Cristo, para trazer o homem a Deus, porque eles estão entendendo que vão chegar a Deus por meio das suas igrejas, dos seus rituais, dos seus cerimoniais, dos seus sacrifícios, das suas obras religiosas. É por onde eles entendem que vão chegar a Deus. Eles não receberam ainda a luz do Evangelho de Cristo, porque o diabo cegou o entendimento desse povo. Mas que você, nesta hora, receba a luz de Deus para iluminar o teu entendimento, para que você tenha o conhecimento da verdade e seja liberto. Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é pregar o Evangelho de Cristo, nada além do Evangelho. Compromisso no reino de Deus é pregar o Evangelho de Cristo. Amém?